Eu não nego que a China esconde dados, a China já tem essa questão da falta de transparência do governo chinês com relação à pandemia é inclusive criticada pela própria OMS. Você tinha análises de sequências genéticas dos animais do mercado sendo escondidos. É real isso que você falou, só que ao mesmo tempo, isso não prova que o vírus saiu de um laboratório. Isso é uma coisa circunstancial. O que eu quero dizer é que... Não, mas só para pontuar, eu não estou dizendo não. Eu não estou dizendo que isso causou não, só estou apontando aqui um estudo acadêmico em 2017 de como a falta de transparência na sociedade chinesa é um problema para a pesquisa científica de patógenos com potencial pandêmico. Só isso. Não estou falando que saiu do laboratório, nem que foi criado pelo ser humano, não. Só para pontuar aqui a minha opinião. Entendido. Porém, o governo americano usa isso para reforçar essa narrativa. A gente disse aqui mais cedo, né, quanto que isso está virando uma guerra de narrativas, e isso, infelizmente, essa falta de transparência do governo chinês é uma narrativa. Usar a falta de transparência como uma evidência, ou seja, usar a falta de biossegurança do laboratório como uma evidência de que o vírus teria saltado de um laboratório, não dá pra gente confirmar isso. Curioso o fato desse artigo acadêmico ter feito esse alerta, apenas um alerta que foi, estou dando o nome do artigo e do professor que foi entrevistado, o professor Richard E. Bright. Ele diz: eu fico com muito medo que, assim como aconteceu o escape do laboratório em 2003 no SARS-CoV-1, ele cita isso no artigo. Aconteceu mesmo. Se é verdade ou não, aí ele que vai ser julgado aqui, as evidências a gente tem que cruzar os dados. Ele diz o seguinte, eu tô com medo porque escapou em 2003 o SARS-CoV-1 do laboratório em Pequim, e eu tô com medo que a mesma coisa vá acontecer em Wuhan por causa da falta de transparência e o fato do laboratório ser BSL-2 e não BSL-3. Estou usando BSL, que é o termo em inglês, que é Biosafety Lab, né? Em português eu esqueci se é BMA ou BA. Isso é interessante porque o alerta que ele fez, do medo que ele tinha, 2 anos depois acontece. Isso é estranho pra caramba. Sabe o que é estranho também? Você tem estudos de 2009 apontando para o risco de salto zoonótico de coronavírus na região de Yunnan, né, que é o estado lá de Wuhan, para o ser humano. Então, da mesma forma que existe essa preocupação desse professor, desse pesquisador, existia a preocupação desde 2009 de que um coronavírus seria a próxima pandemia. O que eu tô querendo dizer é, eu concordo com você, Daniel, que existe esse medo de que o nível de biossegurança de um laboratório que trabalha com coronavírus e que potencialmente poderia estar fazendo processos de ganho de função é uma questão. Mas, ao mesmo tempo, é também uma questão o fato do coronavírus estar circulando na natureza, de chineses em geral, né, fazerem esse contato direto com animais na natureza, de que a gente está cada vez mais próximo desses animais e esses animais estarem sendo comercializados em um mercado de animais. Temos essa questão. Não dá pra gente falar o que aconteceu. Não dá. E não dá pra gente falar que saiu do laboratório e não dá pra gente falar que não saiu também, né? Acho que as duas coisas são difíceis de bater o martelo. Outro detalhe importante é que você falou que o laboratório estava muito distante do mercado de peixe. É cerca de entre 10 e 12 quilômetros. Acho que não é uma distância tão grande assim, né? Inclusive é a mesma cidade, né? Bem. O mercado de peixe é em Wuhan e o laboratório também, né? O que eu quero dizer é, quando a gente fala de vírus transmitidos pelo ar, né? Você tem um padrão de transmissão e ele é local. Então, quando uma senhora, por exemplo, pega uma doença no trabalho e a gente vai rastrear quais são os contatos de risco dela, a gente primeiro começa rastreando quem mora com essa pessoa. Então, eles rastrearam os funcionários e eles não encontraram pessoas que não estavam ligadas ao laboratório, próximos da área do laboratório e próximos da área das moradias desses funcionários. Então, quando você pega os primeiros casos, eles são completamente aleatórios. Não existe um padrão. O único padrão que existia era no mercado, em que a gente já sabia que tinha acontecido um surto. Então a gente sabia que com certeza alguém infectado circulou naquele mercado. Não sabemos se naquele mercado circulou um animal infectado ou um Homo sapiens infectado. Então essa é uma hipótese em aberto ainda, né? Outra coisa que está em aberto é a questão do vírus ele ter surgido durante a pandemia, durante ali 2019 em Wuhan. Porque existem análises feitas em águas, né? Águas de esgoto que são coletadas para análise periódica da água do esgoto, e mostravam que o vírus já circulava na Europa em fevereiro e março de 2019. Eu escuto muito pouco ser falado isso, e já tem evidência de circulação desse vírus anterior a novembro ou dezembro de 2019, Sim. E isso é fundamental para essa pesquisa. Muito obrigado por você ter citado isso. Tranquilo. As águas, o monitoramento de esgoto, né, ele é fundamental para qualquer monitoramento de doença. A gente tem isso desde a cólera, né? É padrão ouro para avaliação epidemiológica você avaliar a água. E essas reanálises, incluídas esgotos do Brasil, mostravam coronavírus circulando, o coronavírus da pandemia, com pouquíssimas mutações,
circulando antes de Wuhan. Tinha dados da Itália, de esgoto da Itália, da França, do Brasil, se eu não me engano, de Santa Catarina. Tem uma amostra que eu vou confirmar, mas eu acho que é de fevereiro. Eu preciso confirmar para não falar besteira. Mas assim, é meses antes da pandemia explodir lá em Wuhan. O foco, né, o paciente zero seria ali em Wuhan. Você encontra esse vírus meses antes na água da França, poxa, quer dizer que o vírus já estava circulando silencioso antes. Isso é muito comum. A gente ouviu muito a opinião norte-americana, como você muito bem falou. Até o Trump começava com aquela palhaçada de China virus, China virus. Não é não? É mesmo. The China virus. Puta geopolítica, né? Porque se você, total. Se você cola no teu principal concorrente... Que ele é a origem do problema. A origem do mal, né? Durante essa palhaçada aí de China virus, a gente não geralmente escutou a opinião chinesa. Mas alguns oficiais do governo chinês, logo no início da crise sanitária lá em Wuhan, eles deram a versão deles. Uma das versões que eles deram, não estou falando que é a oficial, quem trouxe o vírus para cá, para a China, foram os Estados Unidos. Só que não chegou no Ocidente, porque não era interessante. Eles falaram, nos Jogos Mundiais Militares. Você sabia que aconteceram Jogos Mundiais Militares em outubro de 2019 na China? Onde você acha que foram os Jogos Mundiais Militares em outubro de 2019? Não pode ser, né? Wuhan. Na cidade de Wuhan, onde apareceu o vírus. Cara. Aí os chineses falaram, os americanos que trouxeram com a desculpa de vir participar de competição, soltaram esse vírus em cima da gente aqui. Essa opinião é verdade? Não sei, mas eu acho muito interessante você comparar o China virus com a opinião o American virus. Um jogando pro outro. Porque a hipótese China virus ganhou a mídia e a hipótese American virus não ganhou espaço nenhum, porque não havia interesse do Ocidente de levantar essa bola. Então essa ideia que o Lucas falou de que tem evidência de que o DNA do vírus já estava circulando em outros lugares, pode, dentro de uma hipótese bem especulativa aqui, altamente sem base, que esse vírus já existia, já estava em outros lugares, mas ele foi levado, segundo esse argumento chinês, para a China. E nós sabemos que o Dr. Ralph Baric, da Universidade da Carolina do Norte, junto com o Peter Daszak, da EcoHealth Alliance, eles estavam fazendo pesquisa de ganho de função de coronavírus nos Estados Unidos. Então é claro que os chineses usaram essas informações para tentar defender essa tese. É claro que cada um ali é parcial, o Donald Trump tem interesse de queimar a China e a China tinha interesse de queimar o Trump, vai ser muito difícil a gente saber onde está a verdade. Mas é importante a gente mostrar pelo menos dois lados dessa moeda, né, que eu acho que enriquece um pouco o discurso. A gente só lembrar da gripe espanhola, né, que a gripe espanhola teve esse nome porque a Espanha divulgava os dados e outros países não. Excelente comparação. Começou nos Estados Unidos, né, pra quem não sabe. Vai saber, né, também. A gente não tem tanto dado. Agora, esse negócio do esgoto também é questionável porque a gente tem evidências aí de que, beleza, circulava. Até peguei aqui, tem o mais antigo é de Barcelona, fevereiro de 2019, 2 amostras de esgoto deram positivo. Só que, como eu falei, a gente não tem confirmação do vírus em si, a gente só tem material genético dele. Pode ter sido uma contaminação do próprio ar ou da pessoa que estava fazendo a análise que contaminou a amostra. Então a gente não tem como confirmar isso. A sequência genética desse vírus de Barcelona ela é muito parecida ao vírus que circulou em Wuhan em 2019, no final do ano. Então como que esse vírus ficou o ano inteiro sem mutações, sendo que em algumas semanas circulando em Wuhan ele teria mutado? Então isso é uma coisa que está se levantando. Poxa, será que essa amostra é realmente verdadeira? Só para vocês verem como que a gente ainda tem muita coisa em aberto. Ao mesmo tempo que pode ser verdade que o vírus circulava antes, pode não ser. E tem uma hipótese muito interessante que é, vamos dizer assim, a hipótese intermediária que a OMS acredita, que ela coloca que como se fosse um acidente laboratorial de um vírus natural. A gente sabia que a pesquisadora-chefe lá do laboratório de coronavírus em Wuhan, ela trabalhava com morcegos da caverna de Yuanan lá, e um desses morcegos continha o vírus que era mais parecido ao coronavírus que circulou na pandemia. Isso é fato, ninguém discute. Inclusive ela tentou, alguns funcionários tentaram apagar provas desse laboratório e isso ficou em aberto aí, porque foi um grande absurdo na época. O que se discute eram ganhos de função ou não eram? Eram experimentos naturais ou não eram? E o que ela falou, esse vírus natural que ela trabalhava, não vazou. Mas também não tem como a gente dizer que isso é verdade. Se esse vírus natural que circulava em morcegos foi levado a um laboratório em Wuhan e passou para um paciente ou para um funcionário ali do laboratório, esse funcionário pode ter carregado o vírus natural sem conter a doença, ter nenhuma manifestação de sintomas, servido como hospedeiro intermediário, ou seja, multiplicado o vírus no seu próprio corpo e transmitido ele adiante para uma pessoa vulnerável. Então essa hipótese ela é muito relevante, ela é aberta, tá? Ela não é uma hipótese considerável aqui no relatório da OMS.
essa narrativa do governo americano, né, diz que o vírus ele teria sido manipulado. E existe um estudo muito famoso, que é muito questionado também, eu sei, se o Daniel quiser trazer alguns questionamentos, mas um estudo que mostra como que, para você manipular o vírus, você teria que inserir partes genéticas nele muito diferentes do que ele tem hoje, do que ele teria, né, naquela época da pandemia. Então não seria a melhor manipulação, nem tão fácil fazer um vírus manipulado a partir daquele coronavírus. É muito mais provável que ele tenha mutado em um animal e transferido para um ser humano. Então, Lucas, tem um dado muito interessante que o Dr. Ralph Baric, que era da Universidade da Carolina do Norte, ele recebeu 212 milhões de dólares do Dr. Anthony Fauci, com um orçamento que vinha do NIH, que vinha do USAID e que vinha também do próprio Departamento de Defesa americano, para fazer pesquisa de ganho de função que ele estava fazendo lá na Universidade da Carolina do Norte. O Dr. Ralph Baric, ele desenvolve uma técnica chamada ligação contínua, traduzido para português. Ligação contínua é capaz de esconder sinais de que um vírus foi manipulado por seres humanos. E o pior de tudo é que essa técnica, o Dr. Ralph Baric ensinou exatamente para essa cientista chinesa que você citou, que era a mulher morcego, que ele chamava, né, a Batwoman, né, que é a doutora Xi Zhengli. Ele ensinou isso para ela, né, e ela usava esse tipo de técnica de ligação contínua nas pesquisas de ganho de função que ela estava fazendo lá em Wuhan. E a gente não pode esquecer que o Dr. Anthony Fauci, logo depois da queda das Torres Gêmeas, a guerra ao terror, ele começou a receber um orçamento muito pesado para biodefesa nos Estados Unidos, trabalhando junto com o exército americano lá no Fort Detrick, de onde vários patógenos já fugiram várias vezes, tanto que em 2019, quando estava começando a crise sanitária, o Fort Detrick tinha sido fechado porque nas águas residuais eles não estavam tendo o cuidado suficiente. Eles mostraram que vários agentes de potencial pandêmico estavam vazando nas águas de rejeito ali do laboratório do Fort Detrick. Por causa dessa falta de segurança, 300 cientistas em 2013 pediram, pelo amor de Deus, para o Barack Obama interromper essas pesquisas que o Dr. Anthony Fauci e o Ralph Baric estavam fazendo junto com a EcoHealth Alliance, lá do Peter Daszak, na Universidade da Carolina do Norte. E aí, o que eles fizeram? Só de curiosidade aqui para vocês podem pesquisar isso depois. Para fugir dessa proibição que o governo americano estabeleceu, o Dr. Ralph Baric e o Anthony Fauci transferiram as pesquisas para o Laboratório de Virologia de Wuhan em 2013, e foi por isso que em 2017 saiu esse artigo aqui, eu citei, da Nature Science, e depois também está em outras plataformas, falando sobre o laboratório que está preparado para pesquisar os patógenos mais perigosos do mundo. E aí o professor Richard E. Bright estava lá falando que ele estava muito preocupado porque não tinha a devida segurança nesse laboratório. Então, só uma contextualização interessante, dizendo que existem técnicas criadas por americanos e ensinadas à doutora Xi Zhengli, que é a doutora Batwoman, né, a mulher morcego, chamada ligação contínua, capaz de esconder a alteração genética em pesquisas de ganho de função.